Na sessão de hoje, nós vamos ver a utilização de funções em linguagens de alto nível, né, no pseudocódigo que a gente definiu, em PTEX, e alguns exemplos de utilização de funções, de módulos de software, em linguagens de alto nível, tipo Pascal, tipo Java. Então, os objetivos da sessão de hoje: definição de funções, o que são, né, em comparação aos módulos de software que a gente viu nas sessões anteriores, procedimentos, com e sem passagem de parâmetros. A gente vai ver que também é possível utilizar funções com e sem passagem de parâmetros. Exemplos de utilização, esses exemplos de utilização no pseudocódigo utilizado em linguagens de alto nível, tipo Delphi, tipo Java. Necessidade e benefício na utilização de funções. A gente vai discutir por que, uma vez a gente tendo aprendido nas sessões anteriores o uso de procedimentos, por que eu preciso de uma ferramenta a mais. Se ela é essencial, se ela traz algum benefício, se ela é uma escolha do programador ou não, enfim, alguma discussão nesse sentido. Passagem de parâmetros para funções, esquema de alocação de memória. Então, a gente vai ver que também é possível. A definição de função é um módulo de software que retorna na chamada um valor. Uma função tem um valor. A gente vai ver isso logo a seguir. Mas, apesar disso, é possível passar parâmetros de entrada, é possível receber parâmetros de saída, da mesma forma que num procedimento. E, por último, a discussão teórica da utilização de funções junto com vetores. Então, começamos pela exemplos de utilização usando uma linguagem de alto nível, exemplos de utilização em Pascal, em Object Pascal ou na linguagem Delphi, né, que a gente vai estar aqui usando indistintamente os três termos. Então, temos aí três exemplos de utilização e a gente já percebe aí a principal diferença entre um procedimento e uma função, né? Assim, o que eles têm de parecido? São módulos de software que executam algum processamento e geram algum resultado útil para o programa, né? Então, isso é o que eles têm de semelhante, mas nesses três exemplos a gente percebe a diferença entre eles. Naquele primeiro exemplo ali, percebam que a variável x recebe o valor devolvido pela chamada função sqrt. A função sqrt é uma função existente na maioria das linguagens de programação, a função raiz quadrada. Então, na chamada função raiz quadrada, ela devolve um valor que é então atribuído à variável x. Ele pode ser atribuído a uma variável, o valor retornado por uma função pode ser atribuído a uma variável, pode ser utilizado no cálculo de uma expressão, pode ser utilizado dentro de um comando em prima, dentro de um comando writeline de Pascal, pode ser utilizado em qualquer insuma. Uma chamada de uma função pode ser utilizada em qualquer lugar onde seria utilizada uma variável, né? Porque a chamada da função ela gera um valor em tempo de execução, que é o resultado do processamento daquele módulo de software. Então, temos três exemplos ali. Na primeira linha, o valor da variável x recebe o valor retornado pela chamada à função sqrt aplicada à variável y. Significa, x recebe a raiz quadrada de y. Na segunda linha, a variável linha, no segundo exemplo, melhor dizendo, a variável linha recebe o valor retornado pela conversão da variável x, uma variável real, daí o float, em Delphi, a conversão da variável x para string. Então, supõe-se daquela linha ali que a variável linha é uma variável do tipo string, então a função float_ste faz a conversão da variável x para um valor, uma string que é atribuída então à variável linha. O que importa é a gente perceber o seguinte: a chamada da função tem um valor. Aquilo ali seria equivalente a fazer linha recebe outra linha recebe alguma string qualquer, né? O terceiro exemplo dali, uma função também matemática, a variável y recebe 4 vezes o valor retornado pela função ABS. A função ABS é o valor absoluto da variável x, então y recebe 4 vezes o valor absoluto da variável x. Semanticamente, né, a semântica daquela instrução seria equivalente a alguma coisa do tipo y recebe 4x. Entendeu? Aonde a gente pode usar uma variável, né, a semântica é a mesma. Eu posso usar uma função que retorna um valor que é usado numa expressão. Esse valor pode ser, mais uma vez, ele pode ser atribuído a uma variável, pode ser usado numa expressão, pode ser impresso, pode ser armazenado. Onde você usa uma variável, pode-se usar uma função.
que não é verdade para um procedimento, né? Se a ABS, por exemplo, fosse um procedimento, essa linha de código Y recebe 4 vezes a ABS de X, resultaria num erro, porque o procedimento não retorna um valor. Então não existiria um valor que pudesse ser utilizado numa expressão. Então, basicamente, assim, para a gente começar, a principal diferença então entre um procedimento e uma função é o fato de que a função retorna um valor e o procedimento não. Né? Então a gente vai passar por outras discussões, mas eu preciso usar isso. Né? Existem vantagens de utilização de função sobre procedimento. A gente vai ver isso a seguir. Então, por definição, o bloco de comandos deve conter pelo menos uma instrução que atribui o valor de retorno da função. A gente viu o seguinte, uma função é um bloco de código que retorna um valor. Retorna um valor de que forma? Então, independente da linguagem que nós venhamos a utilizar, a função, de alguma forma, ela tem que dizer, olha, o que vai retornar é isso daqui. Né? Ela tem que ter alguma sintaxe para dizer isso. No pseudocódigo que a gente definiu, né, um pseudocódigo muito parecido com a linguagem de Pascal, esse valor de retorno é dado por essa atribuição, resultado recebe alguma coisa. Né? Resultado recebe um valor, esse valor é retornado ao programa principal. O programa principal, ou melhor, para quem chamou esse procedimento, né? Para quem chamou essa função. Quem invoca uma função não é necessariamente um programa principal. Qualquer bloco de código pode invocar uma função. Uma outra função, outro procedimento, programa principal, qualquer um pode invocar uma função, o que importa é que ela retorne um resultado. O valor de retorno, então, da função é definido pela atribuição a essa variável chamada resultado. No nosso pseudocódigo, toda função define uma variável local chamada resultado, que pode ser utilizada pelo programador como uma variável local que não precisa ser declarada, uma variável local implícita. É exatamente assim que a linguagem Delphi funciona. Outras linguagens como C, Java, isso aqui funcionam com um mecanismo um pouquinho diferente, mas de maneira similar. Quer dizer, o que importa aqui é a dinâmica da coisa. Né? A função, de alguma forma, ela tem que definir e dizer, olha, o meu valor de retorno é esse daqui. É esse valor que eu retorno ao programa principal, esse valor que eu retorno ao módulo que me chamou. No nosso pseudocódigo, então, isso vai ser feito atribuindo um valor à variável resultado. Um exemplo. Né? Então, começar pela utilização de um exemplo pode ser mais fácil visualizar. Então, esse programa teste, um programa simples, bobo, ele faz o seguinte, ele calcula o número de patas de uma população de cães e gatos. Né? Supondo que todo cão tem 4 patas, todo gato tem 4 patas. Então, é dado no programa principal, que a gente chamou ele de programa teste, é dado, então, as variáveis cães e gatos são inicializadas com constantes, elas podiam ser lidas de qualquer lugar, elas podiam ser inicializadas a partir de leitura de um arquivo, elas são inicializadas 4 cães e 3 gatos. E aí é chamada a função número de patas, ou no patas, né? Uma notação simplificada de número de patas, é chamada a função número patas, passando 2 parâmetros, primeiro parâmetro o número de cães, segundo parâmetro o número de gatos. Essa função, então, num número de patas, de alguma forma, não importa como, enquanto a gente está focado ali no programa principal, não importa como, de alguma forma, ela retorna o número de patas. Então, perceba a utilização da chamada função dentro do imprima. Então, o que seria impossível com o procedimento. Né? O valor retornado, então, pela função número de patas é impresso pelo procedimento imprima. Então, agora em cima, né? Vamos dar uma olhada em cima, o que é a função número de patas? Ela recebe, então, 2 entradas, passagem de parâmetros por valor, né? Número de patas. Ela recebe 2 entradas, N1 e N2, que representam o número de cães e o número de gatos na população. O que ela faz é uma conta simples, né? Se cada cão tem 4 patas, cada gato tem 4 patas, desculpe. Ela faz a multiplicação do número de cães mais o número de gatos multiplicado por 4, né, que é o total de patas nessa população de cães e gatos. Enfim, não é uma função sem nenhuma utilidade prática, mas o que importa é o seguinte, ela calcula ali o número de patas na população, como é que ela retorna esse número de patas para o procedimento que chamou, no caso do programa principal, atribuindo à variável local o resultado. O que a gente deve perceber aqui, no pseudocódigo que a gente definiu, o resultado é uma variável local. Então, significa o seguinte, você pode você pode modificar o valor dessa variável resultado várias vezes dentro do corpo dessa função número de patas. Pode
usar o valor de resultado dentro de uma expressão, que a gente não tem aqui, mas a gente poder fazer, por exemplo, alguma coisa do tipo resultado recebe resultado mais 4. Né? Eu esqueci um cachorro. Né? Resultado recebe o resultado anterior mais 4. Ele é exatamente uma variável. Né? Entendeu? Assim, a gente vai ver isso daqui a pouco, isso causa uma certa confusão com outros tipos de linguagem. Né? Você atribuir um valor à variável resultado não causa o final do processamento da função. Né? A gente pode atribuir valores à variável resultado várias vezes, exatamente como se ela fosse, e na verdade ela é uma variável exatamente como qualquer outra, uma variável que você tenha declarado dentro da função. Né? Então, portanto, ela pode ser alterada de novo, escrita, reescrita, apagada. O valor só vai retornar para o programa principal quando terminar o processamento da função, certo? Não antes disso. Então, para ficar mais claro isso que eu estou falando, eu vou pegar esse procedimento daqui escrito numa linguagem no pseudocódigo que a gente definiu, vou apresentar a implementação dessa função em duas linguagens reais, né, duas linguagens de alto nível, uma implementação real que pode ser compilada, pode ser executada. A primeira delas roda no ambiente do Delphi. Então, perceba, muito próximo da nossa linguagem de programação. A gente define ali, a diferença é que numa linguagem de programação real, né, as variáveis têm que ser declaradas. Então, existe ali a declaração das variáveis cães e gatos, das variáveis inteiras. A seguir, a inicialização dessas variáveis, assim como a gente tinha feito no pseudocódigo, 4 cães, 3 gatos. Em seguida, dentro do writeLine, o uso da função. Né? Percebe ali, número patas, passando como parâmetro cães e gatos. O valor retornado pela função número patas é então impresso pela função writeLine, pelo procedimento writeLine. O valor retornado pela numPatas é usado dentro da writeLine. Né? Então, número patas, ela tem em si um valor. Ela tem um valor que é o valor resultante do processamento da função número patas. Então, quando eu chamo número patas, ela vai lá na número patas, processa. Esse processamento da função número patas gera um valor que, quando retorna, é utilizado pelo programa que chamou. Né? Então, vamos dar só uma olhada ali. Ó. Em cima, então, agora, a função número patas é muito parecido com o nosso pseudocódigo, recebe 2 parâmetros, passagem de parâmetros por valor, número 1, número 2, 2 números inteiros representando número de cães, o primeiro parâmetro, número de gatos, o segundo parâmetro, N1 é o número de cães, N2 é o número de gatos, que é então utilizado dentro do processamento da função número de patos para produzir um valor, que é o valor de retorno da função, o valor que pode ser utilizado no retorno da função. Tá? Então eu fiz isso atribuindo a variável result. No nosso pseudocódigo a gente usou resultado, né? Simplesmente a tradução da variável local result, definida em Pascal, definida em Delphi. Uma variável pré-definida, né, que o programador não precisa definir, ou melhor, ele nem pode definir. É uma variável que tem o tipo. Qual é o tipo dessa variável? Né? Uma variável, numa linguagem de alto nível, ela tem sempre um tipo. Qual é o tipo dessa linguagem? É o tipo de retorno da função, é claro. Né? Se o valor de retorno da função é atribuído à variável result, é claro que essa variável deve ter o valor de retorno da função. No caso dessa função em Pascal, a gente percebe ali no final 2 pontos íntegra, significa essa função retorna um valor inteiro. Então, a variável pré-definida result, ela tem um valor inteiro. Né? É uma variável que você não precisa declarar, ela tem um valor inteiro para essa função. Se for uma função que retorne um número real, ela vai ter um valor pré-definido que é real. Se for uma variável que retorna string, ela tem um valor que ela tem um tipo string, um tipo booleano, um tipo real, um tipo float, um tipo integer, um tipo long int. Isso varia com o tipo da função. Mas, por enquanto, o importante para a gente é perceber a mecânica da coisa. Como é que eu retorno o valor numa função, atribuindo o valor de retorno da função à variável result. Mais uma vez, não é necessário, essa atribuição não precisa ser feita, ela pode ser ou não é essencial que ela seja feita uma única vez. O valor de retorno da função pode ser construído várias vezes. Eu posso fazer result, recebe um valor, daqui a pouco eu posso modificar o valor da variável result, depois eu posso incrementar, decrementar, multiplicar, somar, utilizar em uma expressão. O valor final retornado pela função é o último valor atribuído ao valor result. Mas você pode atribuir valores da variável result várias vezes durante o corpo do processamento, durante o processamento da função. Agora, só para a gente comparar,
uma outra linguagem de alto nível. Essa função aqui faz a mesma coisa se você rodar num ambiente, no JDK do Java, vai gerar exatamente o mesmo valor, o número de páginas presente numa população de cães e gatos. Ela gera exatamente o mesmo valor, tem uma implementação um pouco diferente. Então, só para a gente nos familiarizarmos com os conceitos, olha, percebe como é parecido, né? Como as linguagens de programação de alto nível são parecidas, com algumas diferenças particulares a cada uma delas. Então, olha só, começa pelo programa principal, que aqui se chama main, né? O programa principal, main, principal. Então, o programa principal em Java chama-se sempre main. Começa pela declaração das variáveis e inicialização das variáveis, de maneira parecida com o que a gente tinha feito em Pascal, né? Então, olha ali, cães é uma variável inteira, em Pascal é íntegra, aqui é int, mas muito parecido, né? Particularidades de cada linguagem, mas muito parecido. Então, declaração de duas variáveis, a variável cães inteira é inicializada com valor 4, da mesma forma que a gente tinha feito em Delphi, ou em Pascal, em Object Pascal. A seguir, na linha de baixo, int gatos recebe 3, a mesma coisa. Ali eu tenho numa declaração só, numa instrução só, a declaração da variável gatos, a informação ao compilador, né, o metadado ao compilador de que aquilo é uma variável inteira, int gatos, e na mesma instrução eu já aproveito para inicializar a variável gatos. Então tenho 3 gatos, 4 cães, 3 gatos. Em seguida, o comando de impressão, equivalente ao writeLine lá da linguagem Pascal. Aqui tem uma outra sintaxe, mas enfim, não importa, tá? É outro nome para a mesma coisa. Systemout, println vai fazer a mesma coisa. Vai imprimir no monitor do usuário, na tela do usuário, o resultado do processamento da função. Então, o que vai aparecer na tela do usuário tem uma parte constante, que é aquela string ali, total de patas. Né? É uma constante, está entre aspas, significa que aquilo ali não vai ser interpretado pelo compilador. O que está dentro da aspas é simplesmente copiado para o monitor do usuário, sem modificação nenhuma. Então, o usuário vai ver total de patas, mais aquele mais ali, ele não é a adição, aquele mais ali é o que se chama, em linguagens de alto nível, em linguagens modernas de alto nível, é o que se chama de overload de operadores. Overload significa sobrecarga. Sobrecarga de operadores significa que é possível ter um operador sobrecarregado. O que quer dizer um operador sobrecarregado? Um operador que faz mais de uma coisa, né? Ele tem mais de uma função. Então a gente conhece já o operador mais. Esse operador também existe sobrecarregado na linguagem Delphi. A gente conhece o operador mais como operador aditivo operador algébrico de adição, né? Que é o uso mais normal, né? Mais comum do operador mais. Soma algébrica, né? Soma algébrica de números inteiros, números reais. Mas aqui a gente está vendo o seguinte, dentro da linguagem eu posso usar o símbolo de mais para fazer outra operação, que é a concatenação de strings. Pegar uma string e outra string, transformar as duas strings numa string só. Então não é uma soma algébrica, é uma concatenação de strings. Significa que a segunda string entra no final da primeira. Uma sobrecarga de operadores, o operador passa a ter mais de uma função. O compilador não se confunde, né? Como é que ele sabe quando é que ele tem que fazer uma soma algébrica, quando é que ele sabe que ele tem que fazer uma concatenação de strings? Ele não se confunde pelo contexto, né? Se o operador mais estiver sendo utilizado com 2 números, fica claro para ele que ele tem que fazer uma soma. Se estiver sendo utilizado com 2 strings, fica claro para ele que ele tem que fazer uma concatenação. Se você utilizar com uma string e um número, aí então você vai ter um erro de compilação, né? Ele vai dizer que ele não sabe o que fazer com um número e uma string. Então tem que ficar claro pelo contexto. Mas voltando aqui então no systemout println, eu estou imprimindo para o usuário, estou gerando para o usuário uma saída no monitor, que é uma string, que é a concatenação de uma parte fixa, total de patas, mais o valor retornado pela função número de patas, certo? Utilizada dentro da systemout println. Uma função retorna um valor, esse valor é utilizado então dentro do println. Vamos dar uma olhada em cima agora. Como é que se implementa a função? E aí tem uma diferença fundamental entre a implementação de funções na linguagem Delphi e em outras linguagens, né? Na linguagem Java, na linguagem C, que é a forma como a função retorna um valor. Ela tem que retornar um valor, né? Toda função tem que, de alguma forma, dentro da sintaxe da linguagem, ela de alguma forma tem que retornar um valor. O mecanismo escolhido lá
escolhido, porque uma linguagem de programação é um projeto, né? O mecanismo escolhido, podia ter sido de outra forma, o mecanismo escolhido pelos idealizadores da linguagem foi atribuir o valor de retorno a uma variável especial chamada result. O mecanismo utilizado, o mecanismo escolhido na linguagem Java, na linguagem C, é um mecanismo diferente. O fato é, eu tenho que retornar um valor. O mecanismo foi um mecanismo diferente. Como é que eles fizeram isso? Eles usaram a palavra reservada return. Ao invés da palavra reservada result, lá do Pascal, eles usaram a palavra reservada return. Então você dá o return, mas seguido do valor de retorno da função. Bom, mas então eles só trocaram a palavra, né? Podia ter sido, em vez de result, usaram return. Não é só isso, né? Existe uma diferença fundamental, é uma diferença que vale a pena ser entendida nesse ponto. O return, por isso que eu disse, em Pascal, result é uma variável. Você pode atribuir valores a essa variável, você pode alterar essa variável várias vezes, né? Você pode incrementar, decrementar, modificar, zerar, tornar, atribuir. O valor retornado pela função vai ser, no final das contas, o último valor atribuído à variável. Quando a função chega ao final, o valor da variável result é o valor retornado pela função. A palavra reservada return tem uma dinâmica completamente diferente. Na hora que você atribui um valor àquela variável, na hora que você faz, desculpa, ela não é uma variável, na hora que você faz return recebe alguma coisa, return alguma coisa, o fato, a execução dessa instrução causa o imediato retorno da função. Certo? É uma diferença fundamental. Né? Quando eu faço o seguinte, return 4 vezes N1 mais N2, se eu tivesse código abaixo daquela instrução, ele não seria executado. Certo? O return significa um valor é atribuído ao valor de retorno da função e o fato de você atribuir um valor ao valor de retorno da função usando o return causa o imediato término do processamento da função. Certo? Então, se eu tivesse linhas de código seguido o return, elas não seriam executadas. Certo? É uma dinâmica completamente diferente que a gente tem que estar ciente quando estivermos trabalhando com uma linguagem ou com a outra. Em Pascal, resumindo, então em Pascal você pode atribuir valores à variável result várias vezes, porque em Pascal, result, né, como eu estou falando o tempo todo, a variável result é uma variável, como qualquer outra variável. Significa que você pode atribuir valores e modificar essa variável várias vezes. Né? Em Java, em C, em C++ é diferente. Return, né, o nome está dizendo, return significa retorne. Retorne imediatamente. Retorne esse valor. Tá? Interrompa o processamento da função e retorne esse valor. Mas, sim, digamos assim, semanticamente, funcionalmente, né, a ideia é a mesma. Né? Eu chamo a função, ela processa, atribui um valor, de alguma forma, atribui um valor a essa função e retorna. Então, o valor atribuído à função pode ser usado no retorno. Pode ser usado numa expressão, pode ser usado no imprima, pode ser usado para atribuir um valor a uma variável, pode ser usado em qualquer lugar onde é possível usar uma variável. Bom, então uma pergunta pertinente a essa altura. Né? Eu aprendi procedimentos, então eu entendi a necessidade de construir meu programa de maneira modular, de construir meu programa como blocos de código. Né? Programa de código, então nós vimos todas as vantagens de você construir seu programa de maneira modular. Eu posso, né, facilita a manutenção do seu software, na medida em que, né, eu posso utilizar no meu programa, né, se eu enxergar meu programa como uma série de módulos, eu posso construir um programa usando módulos nos quais, de alguma forma, eu deposito confiança, né? Seja porque eu usei esses módulos em outros desenvolvimentos, seja porque aqueles módulos já foram suficientemente testados. Né? Imagina eu pegar um programa de, 10 mil linhas, 20 mil linhas e testar esse programa de uma vez, as 10 mil linhas, as 20 mil linhas, todas as funcionalidades envolvidas naquele programa. Se o programa for modular, eu posso testar o meu programa, desenvolver rotinas de teste, mas, assim, concentrado nos módulos, concentrado nas partes do programa nas quais eu não tenho confiança. Porque o programa é um programa modular, podem existir partes do programa que, ou porque já foram suficientemente testadas, ou porque eu estou reutilizando de outros desenvolvimentos, eu já tenho confiança nelas. Então a gente viu todas as vantagens da utilização de módulos de software.
facilidade de manutenção, reutilização de código, todas as mudanças, eventuais mudanças ficarem concentradas num lugar só. Então, uma série de vantagens. Então, eu enxerguei um módulo de software como um pedaço de software, um conjunto de linhas, de instruções, aonde algumas instruções são processadas, né, como se fosse, sei lá, um liquidificador, um processador de alimentos. Né? Então, os dados entram ali de uma maneira não útil para o programa, né? Eles entram ali de alguma forma, são processados, são misturados e geram uma saída útil para o programa, útil para o usuário do programa, né? Como se fosse um processador. Né? Da mesma maneira que a gente não é a mesma coisa, né? Eu comer farinha, ovos, açúcar e comer um bolo, não é a mesma coisa. Então, um módulo de software funciona da mesma forma. Né? Os ingredientes entram ali de forma bruta, de maneira não útil para o programa, são transformados de alguma maneira e geram uma saída que é utilizada pelo programa, uma saída útil. Né? Então, a pergunta é, porque eu preciso usar função? Né? O que é uma função? Função é um módulo de software, a gente pode enxergar como uma caixinha de software, um conjunto de instruções ali dentro, que entram dados de alguma forma e saem dados modificados, dados transformados. Então a pergunta é, qual é a diferença do uso de procedimentos? Eu preciso utilizar funções? A particularidade do uso de uma função é que uma função retorna, ela tem um valor. Né? Se ela tem um valor, a chamada da função pode ser usada em qualquer lugar onde você usaria uma variável. A chamada da função pode ser usada numa expressão, pode ser usada numa conta, pode ser usada no imprima, pode ser usada em qualquer lugar onde você usaria uma variável. Agora, é o seguinte, é possível não usar funções? Com certeza, é possível não usar funções. Não gostei de função, já aprendi procedimento, então não quero aprender nada novo. É possível não usar funções? É possível, porque tanto procedimentos quanto funções representam a mesma ideia, né? Representam um bloco de código onde entram dados e saem dados. Numa função, os dados saem no nome da função. Uma das maneiras de tirar a informação de uma função é tirar essa informação no nome da função. Uma das maneiras, não é a única. Da mesma maneira que em procedimentos é possível tirar dados, extrair informação de uma função através do uso de parâmetros de saída, da mesma maneira. Né? O procedimento tem parâmetros de entrada, os dados entram através de parâmetros de entrada, os dados saem através de parâmetros de saída. O que eu estou dizendo? É uma função, como é que entram os dados de uma função? Parâmetros de entrada, igualzinho. Né? Como é que saem dados de uma função? Agora sim, eu tenho duas formas de tirar dados de uma função. No nome da função, usando a variável result, atribuindo alguma coisa à variável result, ou né, não são excludentes, é uma confusão comum entre os programadores iniciantes, não são excludentes, eu posso ter uma função com parâmetros de saída. Então, procedimento, parâmetros de entrada, parâmetros de saída. Entram parâmetros de entrada, saem parâmetros de saída. Funções, entram parâmetros de entrada e saem ou parâmetros de saída ou algum valor atribuído à variável result. Tá? Então, bom, tá legal. Então, a pergunta então é pertinente. Então, eu preciso usar funções? Então, você vê ali, a resposta é sim e não. Isso significa, né, a resposta que serve na maioria dos casos em tecnologia depende, né? Depende, serve para quase tudo. Então, é necessário que eu use funções no meu programa? Sim, se você pensar o seguinte, olha, eu vou escrever um programa de maneira modular, né? Eu vou utilizar procedimentos escritos por outras pessoas, módulos de software escritos por outras pessoas, eu vou utilizar objetos, eu vou utilizar componentes, eu vou utilizar bibliotecas, eu vou utilizar DLLs, não importa que nome, né, dependendo do tipo de desenvolvimento que você está fazendo, não importa o nome que tenha, o fato é que você está usando software escrito por terceiros. Né? Se você vai usar software escrito por terceiros, você não tem nenhum controle sobre o fato se ele usou procedimentos ou se usou funções. Então, eu preciso usar funções? Preciso. Se eu estiver utilizando software escrito por terceiros e esses módulos estiverem na forma de funções. A gente já usa funções. Né? Se você escrever um programa para calcular que no processamento precise de uma raiz quadrada, eu vou utilizar em Delphi uma função que a gente viu ainda agora, uma função sqrt, é uma função da biblioteca matemática do Delphi, e é uma função. Eu não posso dizer, olha, eu quero usar um procedimento,
quero usar o procedimento SQRT. Não existe, né? Só existe uma função. Então, bom, eu tenho que usar a função? Tenho, né? Não vai ter jeito de fugir dela, porque eu posso estar utilizando software desenvolvido por terceiros. Além disso, bom, então eu digo o seguinte, então eu só vou usar a função quando for escrito por terceiros, eu mesmo só vou escrever procedimento. É uma opção, fica a cargo do programador. Agora, a verdade, assim, a utilização de funções traz alguns benefícios. Quais são esses benefícios? Ainda que não obrigatório, apresenta benefícios. Quais são esses benefícios? O primeiro deles é o fato de você poder utilizar o valor da função diretamente numa expressão, na chamada outra função, numa conta, enfim, em qualquer lugar onde você usaria uma variável. Isso daí você percebe o seguinte, te dá, de alguma forma, deve acarretar em alguma economia de código, né? Em alguma simplificação de procedimento. Se eu posso utilizar o valor da função diretamente, né, por que eu vou atribuir a uma variável para depois utilizar? Quer ver? Olha só, então vamos ver se isso fica mais claro. No mesmo módulo de software, número de patas, calcula o número de patas de uma população de cães e gatos, escrito agora não utilizando funções, utilizando procedimentos. Eu falei ainda agora o seguinte, é possível não utilizar funções? É possível só utilizar procedimentos. Será que é verdade? Então deve ser possível, se isso for verdade, eu tenho que conseguir escrever aquela função, número de patas, utilizando um procedimento, transformando a função, número de patas, no procedimento, número de patas. Então é isso que está feito aqui. Nossa, qual é a diferença, basicamente? Olha só, aonde só existiam parâmetros de entradas, lembra? Se você voltar aí nos seus slides, você vai perceber, você pode comparar o código da função número de patas, ela só tinha parâmetros de entrada. Tinha ali entradas N1 e N2. Agora, como a função não é mais uma função, a única maneira de tirar o resultado dessa caixinha, que agora é um procedimento, a única maneira de tirar resultado dessa caixinha, de extrair os resultados desse modo, é através de parâmetros de saída. Então percebe ali que apareceu agora um parâmetro de saída chamado patas. Além dos dois parâmetros de entrada, N1 e N2, representando o número de cães e o número de gatos na população, apareceu agora um parâmetro de saída, patas. Como é que eu retorno o valor agora nesse procedimento? É muito parecido. Ao invés de atribuir valor à variável pré-definida result, eu vou atribuir valor ao parâmetro de saída patas. É muito parecido. Para escrever a função é muito parecido. Ao invés de atribuir a result, eu vou atribuir a variável local, ao parâmetro de saída chamado patas. A diferença significativa, pessoal, não houve uma diferença significativa ao escrever a função. A diferença significativa está na utilização. Como é que eu utilizo? Antes eu utilizava, se você voltar no jogo de slides, você vai perceber como é que eu fazia. Imprima total de patas concatenado com a chamada, concatenado em Delphi com o operador vírgula, no nosso pseudocódigo também, concatenado com a função, porque a função retorna um valor, esse valor então é impresso. Aqui eu já não posso fazer isso. Se eu tivesse feito aqui, imprima total de patas, vírgula, número patas, no patas, ia dar um erro de compilação, porque não é uma função, é um procedimento. Certo? Então, o procedimento, apareceu um terceiro parâmetro no procedimento. Certo? Eu só tinha parâmetro de entrada, agora eu tenho um parâmetro de saída, que é o parâmetro PES. Então, na chamada ao procedimento, o primeiro parâmetro cães é um parâmetro de entrada para o procedimento, é o número de cães na população. O segundo parâmetro gatos é um parâmetro de entrada para o procedimento, também um parâmetro de entrada, é o número de gatos na população. Esses dois parâmetros, cães e gatos, então entram no procedimento, modificados com o nome de N1 e N2, mas entram no procedimento o número de patas. O procedimento usa esse N1 e N2 para calcular o número de patas na população, atribui a variável patas, a variável de saída patas, que volta no parâmetro correspondente. A gente lembra isso da aula de procedimentos, existe uma correspondência segundo a ordem dos parâmetros. Então, primeiro da chamada, cães corresponde ao parâmetro N1 do procedimento. O segundo, na hora da chamada, a variável gatos, corresponde ao parâmetro N2 do procedimento. E o terceiro parâmetro na saída, na chamada, parâmetro PES, a variável PES, corresponde ao terceiro parâmetro
no procedimento número patas. Então, pés corresponde ao parâmetro patas. Então, quando eu estou atribuindo a variável patas ao parâmetro patas a expressão 4n1 mais n2, na verdade, eu estou atribuindo a variável aqui do programa principal, a variável pés. Então, o valor de retorno, o número de patas na população, no final das contas, volta nessa variável chamada pés. Essa variável chamada pés é que eu vou utilizar no imprima. Certo? Eu não posso utilizar diretamente o procedimento. Pelo fato de que ele é um procedimento, ele não é uma função. Se eu pudesse utilizar diretamente no imprima, ele não seria um procedimento, seria uma função. Então, dá para fazer? Dá. Agora, quais são as vantagens, então, da utilização de funções? O fato de você poder utilizar diretamente numa expressão sem precisar de uma variável, né, para extrair valores de um procedimento, sem precisar dos parâmetros de saída. O que mais? Olha só. Então, esse slide daqui mostra isso que eu acabei de falar. A primeira dessas vantagens é possível utilizar a chamada da função diretamente em expressões. Então, compara aqui, olha. Ao invés, a primeira o imprima, o mesmo imprima utilizando uma função. Então, olha como é que fica. O total de patas concatenado com a função. Certo? Concatenado com a função. A função retorna um valor, esse valor é que é impresso pelo imprima. Compara com a forma de baixo, onde a gente utilizou um procedimento. Tá vendo? Olha só. Eu tenho primeiro a chamada do procedimento, que vai escrever o número de patas na variável pés. Essa variável pés é que é utilizada no imprima. Tá? Então, uma das vantagens da utilização de funções é o fato de que a função pode ser utilizada dentro de uma expressão, dentro de um comando, dentro da chamada de uma outra função. Uma outra vantagem, né, não desprezível, a gente percebe, por exemplo, no cálculo de uma raiz quadrada. A função, já estou usando o termo correto, a função em Delphi que calcula a raiz quadrada, a função SQRT é uma função, ela retorna a raiz quadrada. Então a gente fez uma analogia que eu criei uma função raiz no nosso pseudocódigo, que seria o SQRT de Delphi, é uma função que retorna a raiz quadrada de um número. Então, olha só, se eu olhar aquela construção ali, a primeira construção corresponde à utilização de uma função. Raiz é uma função. Na segunda forma, ali em azul, raiz é agora um procedimento com dois parâmetros. O primeiro parâmetro é um parâmetro de entrada. Como é que você sabe disso? Porque eu estou falando. Você já percebe o seguinte, a segunda desvantagem do uso de procedimento. Como é que você sabe que X é a entrada e Y é a saída e não é o contrário? Porque eu estou falando. Porque fui eu que escrevi o procedimento, eu estou definindo que é assim. O primeiro parâmetro é o parâmetro de entrada e o segundo é o de saída. Então, no primeiro parâmetro, você passa o número do qual a gente quer calcular a raiz. No segundo parâmetro, volta a raiz desse número. Então, percebe o seguinte, na primeira construção, utilizando funções, é claro, ali é evidente para quem lê aquela instrução, y recebe raiz de x. É evidente que y é a raiz de x e não o contrário. Certo? É evidente para quem lê a instrução. Na segunda forma, utilizando o procedimento, raiz x, y, vírgula y. X é a raiz de y ou y é a raiz de x? É impossível saber isso. Tá? É impossível só de olhar para a instrução. É preciso que você conheça a implementação do procedimento. Tá? Então, uma outra vantagem na utilização de funções é a semântica fica muito mais facilitada. Né? É possível visualmente saber o que é entrada e o que é saída. Então, agora que o conceito deve estar mais claro da utilização de funções versus a utilização de procedimentos, vamos ver mais um exemplo agora. Essa função converte, função um pouco mais real, né? Ela converte a uma temperatura dada em graus Fahrenheit para o equivalente em graus Celsius. Tem uma fórmula de conversão que não importa, né? Mas vamos ver como é que a gente utiliza isso. Então, primeiro a parte de baixo é o programa principal, é o programa que utiliza essa função. Então, uma mensagem ao usuário, imprima Fahrenheit, vai aparecer na tela para o usuário, seguido da leitura dos dados. Leia a variável, o valor da temperatura em graus Fahrenheit. Depois, a chamada à função converte.
No caso aqui, o valor de retorno da função convert é atribuído à variável cell, que então essa variável cell é impressa. Eu podia ter usado convert far direto no imprima? Podia, né? Essa é a ideia da utilização de funções. Se eu armazenei em alguma variável, né? Quando é que eu armazeno o valor de retorno de uma função em uma variável? Talvez porque não é o caso desse exemplo daqui, aqui perfeitamente eu podia ter utilizado a chamada da função direto no imprima. Possivelmente, se eu preciso do valor de retorno da função várias vezes no meu programa. Então, imagina, se eu preciso converter a mesma temperatura Fahrenheit em graus Celsius 10 vezes no meu programa. Lembra que a função tem um valor, né? A chamada da função tem um valor, mas só depois que a função é executada. Então, se eu preciso do valor da mesma temperatura Fahrenheit convertida para graus Celsius 10 vezes ao longo do meu programa, significa que se eu não armazenar aquilo numa variável, significa que eu vou ter que chamar 10 vezes a função, que vai ser executada 10 vezes, vai gastar tempo para isso, vai gastar poder de processamento para isso, então vai ter um custo para isso. Então, nessas circunstâncias, pode ser razoável armazenar o valor retornado pela função em uma variável, para que a função só seja executada uma vez, ou que ela seja executada o menor número possível de vezes, né? Não seria o caso aqui, porque eu só preciso do valor de retorno uma vez para ser impresso. Então, perfeitamente, eu poderia ter colocado convert far direto dentro do imprima. Mas, enfim, então tem a chamada da função convert, que retorna um valor na chamada da função, e esse valor é, então, atribuído à variável cell. Vamos dar uma olhada agora lá em cima. O que é a função? Uma função no nosso pseudocódigo, que é muito parecido, né? Ele é inspirado na linguagem Delphi. Uma função no nosso pseudocódigo retorna o valor atribuindo à variável, uma variável que não precisa ser declarada, a variável resultado. Então, o resultado recebe esse valor é o valor retornado pela função, né? Aqui, então, a gente vê a saída dessa função convert, um valor qualquer, um valor fácil de converter, 212 graus Fahrenheit, corresponde a 100 graus Celsius. A implementação dessa função, então, em Pascal, de novo, em Pascal, em Delphi, Object Pascal, tanto faz, em Pascal ou em Java. Então, ali está marcado em azul. O que importa, né? O que importa para a gente é como é que uma função retorna o valor. Então, mais uma vez, em Pascal, essa função retorna o valor atribuindo a variável result, uma variável pré-definida, result, do tipo, essa variável tem o mesmo tipo de retorno da função. Vai variar, claro, de função para função, né? Ela existe para qualquer função. Se você tiver 3 funções dentro do mesmo programa, cada uma delas vai ter a sua variável result, pré-definida, sem que você precise fazer nada para isso. Então, como é que retorna o valor na função convert? Atribuindo o valor da conversão dessa temperatura em Fahrenheit, que entrou no módulo, né, através de um parâmetro de entrada. A única maneira do valor entrar é através de parâmetros de entrada. Agora a gente viu uma alternativa para sair, né? No procedimento sai como parâmetro de saída, na função pode sair ou como parâmetro de saída ou através da variável result. Mas entrar é sempre por um parâmetro de entrada. Então entrou através de um parâmetro fer, não precisa ter, não deve ter, não precisa ter, né? Se tiver coincidência, o mesmo nome da variável no programa principal, porque no programa principal chamava far e na função chama fer. Propositadamente eu dei nomes diferentes. Então, essa temperatura em graus Fahrenheit, está nessa variável fer, é convertida para graus Celsius e atribuída à variável result. Esse valor result é o valor de retorno da função, que aqui embaixo eu vou pegar na atribuição. Cell recebe, converte far. Tá? Então aqui cell vai receber 100 graus Celsius. A mesma implementação em Java, né, parecida, basicamente, né, assim, o conceito-chave por trás da implementação é o mesmo. As funções fazem a mesma coisa, é um bloco principal, onde as variáveis são inicializadas. Esse bloco principal chama a função trabalha e retorna um valor. No bloco em Java, retorna através do uso da palavra reservada return. Só que semanticamente o return é bastante diferente do result, né? O return atribui o valor de retorno da função e causa o imediato término, o imediato retorno do processamento ao programa principal, ao módulo que chamou.
Então, vamos dar uma olhada aqui. É interessante a gente olhar assim, o que acontece na intimidade da máquina, né? O que acontece na intimidade da máquina, no esquema de alocação da memória, no instante em que esse procedimento é executado. Esse procedimento que converte essa função, que converte temperaturas Fahrenheit em temperaturas Celsius. Então, a dinâmica aqui é o seguinte: eu coloco aqui linha a linha daquele programa em Pascal. Se você, nos seus slides, você pode retroceder e acompanhar o programa inteiro, mas eu estou colocando aqui linha a linha e vendo qual é o efeito dessa linha no esquema de alocação de memória. Então, primeiro eu vou começar pela primeira linha do programa. Na verdade, isso daqui não é o programa em execução ainda. A gente entende o sistema operacional de uma máquina, a gente dá para fazer uma analogia como um grande gerente da sua máquina, né? Então, ele como um gerente da sua máquina, quando você coloca um programa em execução, a primeira coisa, como um bom gerente, a primeira coisa que o sistema operacional pergunta é o seguinte: olha, eu vou colocar seu programa em execução, desde que eu tenha recursos disponíveis para isso. É claro, né? É razoável, né? Quando você chega num restaurante, você pergunta ao gerente: tem mesa no restaurante? Eu tenho aqui um grupo de 30 pessoas. Ele diz: não tem, você vai ter que esperar. Então, o sistema operacional ele age de maneira parecida. Na hora que você manifesta a intenção de colocar seu programa em execução, a primeira coisa que ele pergunta, né, ao seu programa, não é você, mas o seu programa, a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte: o que você precisa em termos de recursos? O que você precisa em termos de variáveis? O quanto você precisa de memórias? O quanto você precisa de recursos dessa máquina que eu estou gerenciando? Então, ele vai descobrir que o seu programa precisa de duas variáveis só, né? A variável FAR é a temperatura em graus Fahrenheit, fornecida pelo usuário, e a temperatura e a variável CEL, que depois da chamada da função vai conter a temperatura em graus Celsius, resultado da conversão da temperatura Fahrenheit. Então, duas variáveis só. Então, o que o sistema faz? Ele aloca as duas variáveis utilizadas pelo programa, as variáveis CEL e FAR, duas variáveis globais, então elas são inicializadas com valor zero e é alocado para ela um espaço na pilha. A instrução seguinte, readline FAR, então as instruções que vão mexer com a memória. Readline FAR, o usuário vai digitar alguma coisa, no caso a gente está supondo que ele vai digitar o 212 graus Fahrenheit. Esse valor digitado pelo usuário, então, vai parar na memória, no espaço alocado pelo sistema operacional para a variável FAR. Então, está ali, ó, CEL ainda não foi mexido, continua com zero, FAR, então, 212, que foi o valor digitado pelo usuário. A instrução seguinte é a chamada da função. CEL recebe, converte FAR. Então, CEL ainda não tem nenhum valor, esse momento seria o momento exato da chamada da função. A função ainda não começou a executar. Então, na hora que ela é chamada, o que o sistema operacional faz? Ele pensa o seguinte: bom, existe um outro módulo entrando em execução. Além do programa principal, existe um outro módulo que agora vai entrar em execução. Então, o sistema operacional, como gerente da máquina, o que ele vai fazer? Quais são os recursos que esse módulo que vai entrar em execução precisa? Esse módulo, então, ele tem um parâmetro FAR, um parâmetro de entrada, que funciona como uma variável local, precisa ser alocado na pilha. Então, aquela variável FAR é alocada ali, eu botei um sufixo ali, converte, para a gente lembrar que aquela variável é uma variável local ao procedimento converte. Então, eu tenho ali FAR de converte. Além disso, ele aloca para o procedimento converte a variável result, está vendo? Então, por isso que eu venho falando o tempo todo, result é uma variável pré-definida, você não precisa se preocupar com ela, mas ela existe para toda a função. Então, ele aloca, além das variáveis locais, além dos parâmetros de entrada, ele aloca também espaço para a variável result. Nesse momento, no momento da chamada, o valor da variável result está indefinido, porque a função ainda não executou. Ela vai entrar em execução agora. O sistema operacional garantiu a infraestrutura necessária e agora ele vai colocar a função em execução. Então, já dentro da função, a única instrução da função é o cálculo da conversão Fahrenheit-Celsius. Se dá nessa instrução aqui, result recebe, FAR, isso aqui é menos 32 e assim por diante. Então, o resultado dessa expressão, no caso do nosso exemplo, vai ser a conversão de 212 graus Fahrenheit em Celsius, da 100 graus Celsius. O resultado dessa expressão, ao ser atribuída à variável result, é armazenado ali no espaço alocado para a variável result.
Perceba que ficou um buraco ali no meio, né? Esse buraco é reservado pelo sistema operacional para o retorno da função. Então, como é que a coisa acontece? A instrução seguinte, na verdade não é uma instrução, o evento seguinte é o término da função, que eu simbolizei ali pelo end em vermelho. Depois que foi calculado o valor da temperatura em graus Celsius, a função acabou, né? Isso é um evento. O término da função é um evento. Nesse evento, o que acontece? Olha só, o valor que tinha sido calculado para a variável result é copiado para aquela posição de memória que foi deixada ali em branco para isso. E as variáveis que tinham sido alocadas para o procedimento converso são liberadas. Elas são devolvidas ao pool de memória disponível, elas são colocadas em disponibilidade, elas podem vir a ser utilizadas por outros programas, outros módulos, até mesmo por uma nova chamada à função converso. Ela foi liberada, o sistema operacional liberou aquela memória. Mas o resultado do processamento ele não perdeu, porque ficou ali naquela posição de memória intermediária. Então, 212 graus Fahrenheit corresponde a 100 graus Celsius e essa informação está ali armazenada naquela posição de memória. Aí retornou ao programa principal. Retornou ao programa principal, se dá o retorno da função. Tá? É o evento retorno da função. Nesse momento é que eu vou fazer a atribuição. Cell recebe o valor retornado pela função convert. Então, o valor que foi reservado, o espaço de memória que foi reservado para a variável cell, né, recebe o valor retornado pela função convert. Então, aquele espaço, aquele 100 que tinha ficado ali aguardando esse momento, é copiado para a variável cell e, em seguida, aquele espaço ali de cima, o topo da pilha, também é liberado. Então, voltou tudo à condição inicial, somente duas variáveis alocadas, só que agora a variável cell tem o valor e esse valor é o valor de retorno da função convert. Então, a pilha, ela cresce e diminui dinamicamente. Né? Na chamada função, a pilha cresce para comportar as variáveis locais da função, a função é processada, quando ela termina, o espaço ocupado pela função, as variáveis ocupadas pela função, o espaço em memória, é devolvido ao pool de memória livre. Se uma função, eventualmente, imagina, o programa principal chamou uma função, né? A pilha cresce, né? Aí essa função chamou outra função, quer dizer, a pilha cresce mais um pouco. Essa função chamou uma outra função, né? A pilha cresce, a pilha não pode crescer indefinidamente, né? Eventualmente, isso é um fato raro hoje em dia, não diria até que é um fato raro, a menos que o seu programa por algum erro fuja de controle, isso antigamente era um problema mais frequente, eventualmente a sua pilha pode acabar, né? Porque memória é um recurso finito na sua máquina. Mas hoje em dia a memória, tem muito mais memória do que tinha antigamente que eu digo há 10 anos atrás, então é um evento até raro, né? Mas pode acontecer. Então, mas o que importa é a dinâmica, né? A chamada da função ocupa a memória e no retorno da função essa memória é devolvida ao pool de memória disponível, devolvida ao sistema operacional. Então, um outro exemplo, essa função agora, só para reforçar a dinâmica da chamada função. É um outro exemplo, uma outra aplicação, mas a dinâmica é a mesma. Essa função agora calcula uma área de uma figura retangular, né? Então vai ser a multiplicação de um dos lados pelo outro. Então, primeiro programa teste, é um programa teste porque ele é usado somente para exercitar a função, para chamar a função. Então, esse programa teste tem dois parâmetros de entrada, os dois dados de entrada, as duas variáveis de entrada que têm que ser passadas à função, que são a largura e o comprimento da figura retangular. Né? Pode ser um terreno, uma sala, enfim, um jardim, pode ser qualquer coisa. Então, é pedido ao usuário o primeiro parâmetro, imprima a largura do jardim, seguido de um leia a largura. Então, o usuário vai fornecer o valor dessa largura. Em seguida, o usuário fornece o comprimento desse retângulo, desse jardim, desse terreno, dessa sala, enfim. O usuário fornece a largura, o usuário fornece o comprimento. Aí se dá a chamada da função, imprima, e aqui eu uso direto o valor retornado pela função dentro do imprima. Tá vendo? Eu não armazenei numa variável temporária, ali imprima a área, calcula a área. Então o valor atribuído à função
por um result ou por um return, é utilizado diretamente dentro do imprima. Então vamos ver a implementação dessa função. Então, primeiro, o valor gerado pela saída. Hipoteticamente, um jardim de 100 metros de largura por 50 de comprimento, a função processa e retorna 5.000 metros quadrados. A implementação disso, em Pascal, nessa altura a gente já não tem novidade nenhuma, é igual a todos os outros exemplos. A implementação, o foco desse exemplo, o que vocês devem prestar atenção, é aquela linha que está em azul ali, é o valor de retorno da função. Como é que a função retorna o valor e como é que eu uso esse valor de retorno. Como é que ela retorna o valor? Em Pascal, atribuindo a variável result. Como é que eu uso? Aquele write-line ali embaixo, a última instrução do programa principal. Write-line, área, calcula a área. Calcula a área utilizado diretamente dentro do write-line. A mesma implementação em Java, ela retorna o valor, dessa vez em Java, de maneira semelhante a outras de C, C++. Elas retornam o valor, dessa vez através do uso da palavra reservada, return. Então, o return não só retorna o valor da função, como causa imediato término da função. Então, só resumindo aqui o que a gente viu até agora, na comparação com o procedimento, então, nas duas formas, procedimentos ou funções são módulos de software que recebem parâmetros de entrada, transformam esses parâmetros e geram um valor de saída. Então, esses dados de entrada, a entrada desses módulos entram na forma de parâmetros de entrada, quer sejam procedimentos, quer sejam funções, e saem desses módulos de software na forma de parâmetros de saída, no caso de procedimentos, ou parâmetros de saída, ou o uso da variável result ou do return, no caso de funções. É claro que, então, quando é que eu vou usar um procedimento, quando é que eu vou usar uma função? É claro que um bom candidato a ser implementado na forma de uma função, quem é o candidato natural a ser implementado na forma de uma função? É um módulo de software que tem entradas, entrada não é a quantidade de entradas que vai definir se você vai usar um procedimento ou uma função. Entradas entram sempre na forma de parâmetros de entrada. Agora, se eu tiver somente uma saída no módulo, esse módulo é um bom candidato a virar uma função. Eu só tenho uma saída, esse valor de saída então vai retornar através do nome da função, vai retornar no valor da função, vai retornar com result ou vai retornar com return. E aí, nesse caso, esse módulo de software passa a não ter parâmetros de saída. O único valor de saída dele retorna através do valor da função. Então, quem é um bom candidato a ser escrito na forma de uma função? Aquele módulo de software, aquele código, que só tem um valor de saída. Ele é um candidato natural a ser escrito na forma de uma função. Então, o próximo tópico, teórico aqui, para a gente entender, através dele a gente entende melhor essa organização de memória, passagem de parâmetros, é um fecho toda a nossa discussão, através dele a gente consegue um fecho em toda a nossa discussão, é o uso de funções junto com vetores. Um vetor pode ser passado, em qualquer linguagem de programação, ele pode ser passado. Como é que um vetor é passado como parâmetro? Eu posso passar elemento a elemento do vetor? Posso, mas isso seria uma operação complicada. Por exemplo, se o vetor tem 1000 posições, se eu tivesse que escrever uma lista de parâmetros, vetor 1, vetor 2, vetor 3, vetor 4, vetor 5, vetor 500, vetor 700, seria complicado escrever essa lista de parâmetros. Então, qualquer linguagem de programação ela tem uma forma resumida de você fazer isso, que é também o único lugar onde você pode usar somente o nome do vetor sem o índice. Lembra da aula de vetor? O que é um vetor? É um identificador do vetor, que o identificador do vetor se refere à coleção de posições seguido de um índice que identifica unicamente um elemento dentro da coleção. O único lugar onde você pode usar o nome do vetor sem o índice que identifica um elemento é aqui, é na passagem de parâmetros, que é um resumo para você não ter que fazer isso. Se eu tiver que passar um vetor de 10.000 posições como elemento a elemento, seria uma loucura, seria inviável. Então, qualquer linguagem de programação ela oferece um atalho para essa chamada, que é usar simplesmente o nome do vetor. O vetor foi inicializado de alguma forma, e agora que eu tenho esse vetor, nessa variável chamada vetor, agora que eu tenho esse vetor, eu quero determinar duas coisas.
qual é o maior elemento desse vetor. O vetor é uma coleção, nesse caso aqui, uma coleção de números. Eu quero determinar qual é o maior elemento desse vetor e, além disso, qual é a posição em que esse maior elemento se encontrava. O maior elemento foi encontrado na posição 1, na posição 2, na posição 10, na posição 1000, enfim. Então, assim, em princípio, olha só, em princípio é o seguinte, quais são as entradas desse procedimento? Numa primeira análise, o que esse procedimento precisa para fornecer essas respostas, né? Quem é o maior elemento do vetor, em que posição ele estava? Né? Ele precisa de uma entrada que é o vetor. Né? A única entrada que ele precisa é um vetor. Tá certo, o vetor pode ter 10.000 posições, mas é uma entrada só. A gente pensa aqui no conjunto de elementos. Então, ele precisa de uma entrada, que é o vetor, e ele tem duas saídas, né? Então, ele tem uma saída que é o maior elemento desse vetor, e tem uma outra saída que é a posição onde esse maior elemento foi encontrado. Então, por aquilo que eu acabei de falar, esse não seria um bom candidato a virar uma função, né? Porque ele tem duas saídas. Significa que uma das saídas pode retornar no valor de retorno da função, pode ser atribuída à função? Pode, mas eu vou precisar, de qualquer forma, eu vou precisar de um parâmetro de saída, porque tem duas. Uma função eu só posso fazer result recebe alguma coisa uma vez, não dá para fazer result recebe isso e isso. Ele só pode receber um valor, é uma variável só, não pode ter dois results, tá? Result número 1, result número 2. Então, esse daqui não seria, em princípio, né, pela heurística que a gente acabou de definir, não seria um bom candidato a virar uma função. Mas eu vou escrever como uma função assim mesmo, tá? Só para mostrar que é possível escrever uma função que tem, além de retornar um valor no nome da função, ela retorna ela gera uma saída também com parâmetros de saída. Tá? É possível. Uma função não está limitada a parâmetros de entrada, ela pode ter parâmetros de entrada e parâmetros de saída. Tá? Posso usar para procedimentos, nesse caso eu vou ter um procedimento com 5 parâmetros de saída, ou eu posso usar funções. Se eu usar função, eu vou ter 4 parâmetros de saída e um deles vai retornar no nome da função. Tá? A função só pode retornar um, então um deles eu vou escolher para voltar no valor de retorno da função. Os outros 4 continuam como parâmetros de saída. Tá? Então aqui, como eu tenho 2 valores de saída, o maior elemento do vetor e a posição onde ele foi encontrado, um vai voltar como parâmetro de saída, o outro vai voltar no nome da função. Então eu escolhi a função retorna o maior elemento e a posição onde ele foi encontrado é um parâmetro de saída. Então está ali em alto nível, em pseudocódigo, se dá através dessa função acha maior, está vendo? Acha maior retorna um maior. Então eu estou usando isso daí no imprima maior. Agora na chamada, ela além de retornar o maior, ela escreve no parâmetro pós, que é um parâmetro de saída. O primeiro parâmetro é o vetor, é a coleção de elementos do vetor. Na segunda instrução, o que está sendo impresso? Está sendo impresso a posição onde ele foi encontrado, que foi escrita no passo anterior. Entendeu? A chamada função matou 2 coelhos, né? Ela gerou o maior e gerou a posição onde foi encontrado. Tá? Só o programa principal aqui. Então, passo a passo. Olha só, o que é vetor? Né? Só para ficar explícito. O que é a variável vetor? Então, a variável vetor, tudo aquilo que eu falei explícito no slide para ficar mais claro na hora que você for ler o material. Olha só. Vetor, então, é um vetor de números inteiros, como eu tinha falado, funciona como um parâmetro de entrada para a função acha maior. Acha maior é a função que devolve o maior elemento, devolve 2 coisas, né? O maior elemento de um vetor no nome da função, no valor atribuído à função, e devolve também a posição onde ele foi encontrado, através de um parâmetro de saída. É possível. Tá? Uma função não está limitada a retornar um valor só. Ela pode retornar quantos valores você quiser. Ela está limitada a retornar um valor só no nome da função, através do result ou através do return. Mas ela pode ter parâmetros de saída, da mesma forma que um procedimento. E eu tenho também a variável pós, que é uma variável que vai conter a posição, é uma variável de saída. Na chamada função acha maior, não vai nada daqui para lá, não vai nada do programa principal para acha maior, porque ela é de saída, é ao contrário, vem de lá para cá. Tá? O que vem de lá para cá? A posição onde ele foi encontrado. Tá? Então, assim, o detalhe interessante aqui é você perceber que acha maior vetor, né? Esse é o detalhe aqui, ó, acha maior vetor, não vetor e índice alguma coisa, vetor.
significa que na hora que eu não usei nenhum índice, eu estou passando o vetor inteiro. Tá? Se for um vetor de 1000 posições, as 1000 posições estão indo para lá. Tá? Pelo simples fato de que eu não usei um índice. Vamos dar uma olhada então no pseudocódigo dessa função achar maior. Ela tem um algoritmo ali que você pode acompanhar no material, não é difícil de compreender, mas assim, a chave do procedimento, da função, o foco do que eu quero mostrar para vocês está ali na primeira linha, tá? Ali no cabeçalho da função. Entradas e saídas, percebe? É uma função que tem entradas e tem também saídas. Então as entradas são o vetor, que aqui mudou de nome, lembra? O parâmetro não tem que ter o mesmo nome da variável no programa onde ele foi chamado. É isso que confere flexibilidade à minha função, porque eu posso ter qualquer nome no módulo que chamou. Um módulo chama com um nome, outro módulo chama com outro. Né? A passagem de parâmetros se dá por correspondência. Né? Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, assim por diante. A semântica está na ordem, não está no nome dos parâmetros. Certo? Então ali eu tenho o meu vetor, ali mudou de nome, ele passa a se chamar tab, mas não importa. É o vetor, o primeiro parâmetro é o vetor, é o parâmetro de entrada, e o segundo parâmetro é o parâmetro de saída, pós, que dá a posição aonde o maior elemento foi encontrado. Tá? Então tem aqui o processamento que vai procurar responder isso, quem é o maior elemento do vetor, em que posição onde ele foi encontrado. Então uma das saídas, eu já percebi, uma das saídas vai na variável pós. Então percebe, para ir variando de 1 até tamanho de tab, significa que eu estou percorrendo todos os elementos do vetor. Cada vez que eu encontro um elemento que é maior do que aquele que até então eu pensava que era maior, eu substituo. O algoritmo funciona assim. Ele começa assim, em linhas gerais ele começa assim. Bom, eu vou analisar o vetor. Como eu não sei quem é o maior, eu vou partir da hipótese de que o maior elemento do vetor é o primeiro. Tá? Depois eu olho para os outros. O maior elemento desse vetor é o primeiro. Pode ser que eu esteja enganado, mas isso eu vou descobrir depois. Então, o maior elemento do vetor é o primeiro. Lembra, ele tem que gerar duas saídas. Então, aquelas duas primeiras linhas são as duas saídas que a função tem que gerar. Uma atribuição à variável resultado e uma atribuição à variável pós. Então, o resultado é o valor de retorno da função e pós é um parâmetro de saída. Tá? Ó, quem é o maior elemento do vetor? Por enquanto é o primeiro. Aí ele fez tab 0. O primeiro elemento do vetor é um elemento de índice 0. Em que posição que ele foi encontrado? Foi encontrado na posição 0. Então isso foi escrito na variável pós. Aquelas duas primeiras linhas são as duas funções, as duas saídas que a função tem que gerar. Uma através da variável resultado e outra através de um parâmetro de saída. Aí o processamento continua. Como é que ele continua? Eu agora vou olhar para todos os elementos do vetor, um a um. Cada vez que eu encontrar, cada vez que eu perceber que a minha hipótese estava equivocada, significa, para ir variando de 1 até o tamanho de tab, faça. Se tab índice I, significa se o elemento do vetor que eu estou olhando agora é maior do que resultado, quem era resultado? É o elemento resultado, é o valor que eu vou retornar na função. Certo? O valor retornado pela função é o último valor atribuído à variável resultado. Significa que se o maior elemento que eu acabei de, que eu estou observando agora, é maior do que aquele que eu achava que era o maior, eu estava equivocado. Eu tenho que proceder à substituição. Certo? Joga fora esse e fica com o novo. Como é que eu jogo fora o antigo e fico com o novo? Há duas atribuições. Resultado recebe tab I, pós recebe I. Então o resultado, o que é? O maior elemento do vetor. Ele vai receber o elemento do vetor. Pós, a posição onde ele foi encontrado. Ele foi encontrado na posição I. Então, sempre que eu estou fazendo essa dobradinha, resultado recebe alguma coisa e pós recebe alguma coisa, eu estou gerando as duas saídas da função. Uma no nome da função, uma no valor da função, que pode ser utilizado numa expressão, enfim. E a outra no parâmetro de saída pós, esse vai ter que ser utilizado através da variável, não da variável pós, da variável correspondente à variável pós no instante da chamada. A semântica está na ordem da passagem dos parâmetros. Então, vamos dar uma olhada agora no que acontece em memória no instante da chamada. Como eu disse mais uma vez, esse é o fecho de toda a nossa discussão. Olha só, o que acontece no instante da chamada do vetor? Olha só, eu tinha ali o programa principal, o sistema operacional já tinha feito isso, ele como grande gerente da máquina,
quando o seu programa principal entrou em execução, ele perguntou o seguinte: o que você precisa de recursos? Supondo que aquele vetor, que a gente chamou de vetor, ocupava 3 posições, era um vetor de 3 posições, o que ele fez? Olha só, ele reservou uma variável pós, né, é a variável por acaso, está vendo aquilo? A variável, por coincidência, né, a variável utilizada no programa principal pode ter o mesmo nome do parâmetro na função ou no procedimento, mas é apenas isso, é apenas uma coincidência. A semântica não está no nome da variável, está na ordem de passagem dos parâmetros. Tá? Por coincidência, aqui tinha o mesmo nome, né? Pós. Então, o que ele alocou para o seu programa principal? 3 posições para o vetor, para cada uma das posições. Esse vetor, de alguma forma, foi inicializado. A primeira posição dele vale 2, a segunda vale 6 e a terceira posição dele vale 3. De alguma forma, ele foi inicializado. E a variável pós. Então, 4 variáveis foram criadas para o seu programa. O foco da informação está aqui nesse momento, olha só. Nesse momento, o procedimento foi chamado e o vetor é passado para a função. Tá? O vetor é um parâmetro de entrada para a função. A gente viu, a função tem 2 parâmetros, um de entrada, que é o vetor, e um de saída, que é a posição onde o maior elemento foi encontrado. Então, o vetor é um parâmetro de entrada para a função. Parâmetros de entrada, a gente viu nas sessões anteriores, parâmetros de entrada são duplicados na pilha. Por isso que se chama passagem de parâmetros por valor. Significa, né, o dado é duplicado e recebe uma cópia do valor do parâmetro de entrada. Por isso que se chama passagem de parâmetros por valor. Uma cópia do valor. Mas percebe o seguinte, olha o problema que pode gerar quando esse parâmetro de entrada for um vetor. Olha só, eu tinha um vetor de 3 posições no programa principal que foi duplicado na chamada ao procedimento. Legal, olha, funcionou. Eu tinha 3 posições aqui no programa principal que foram duplicadas na forma de 3 posições no procedimento. Funciona, com certeza funciona. Agora, imagina o problema que a gente teria se o vetor tivesse 10.000 posições. 10.000 posições. Eu tenho 2 problemas aí, né? Primeiro, eu teria que pegar essas 10.000 posições e duplicar, tá certo? Imagina um número real, né? Que esse vetor fosse um vetor de números reais, podia ser pior, podia ser um vetor de estruturas, né? Um vetor de números reais. Cada número real tem 8 bytes. Se eu tivesse que duplicar um vetor de 10.000 posições, são 80.000 bytes que eu estou duplicando em memória. Tá? Memória hoje em dia é um recurso barato, é um recurso abundante, mas não é infinito. São 80.000 bytes que eu estaria duplicando. Talvez pior do que isso, né? Leva um tempo para essa duplicação dos dados, consome recursos, que esse dado tem que ser duplicado e eu tenho que fazer uma cópia do valor do vetor original. Tudo isso leva tempo. Então eu estou pagando 2 preços por isso. Eu estou pagando um preço em memória, estou pagando um preço em tempo de processamento. Tá certo? Então, a conclusão disso, a passagem de um vetor por valor pode ser uma operação lenta se o vetor tiver muitos elementos. Então, assim, a conclusão que a gente tira disso, assim, para a gente refletir, para acompanhar a gente começou lá atrás, a gente definiu uma heurística, que era o seguinte: parâmetros de entrada eu passo por valor, parâmetros de saída eu passo por referência. Significa, na implementação existe uma maneira de você diferenciar os parâmetros de entrada dos parâmetros de saída. Essa maneira, no nosso pseudocódigo, era colocar entradas na frente dos parâmetros de entrada e colocar saídas na frente dos parâmetros de saída. Quando você estiver trabalhando com uma linguagem de verdade, de alguma forma, não vai ser assim, mas vai ter outra forma. Em Delphi, por exemplo, parâmetros de entrada não se coloca nada, parâmetros de saída se coloca a palavra reservada var na frente. Então, a mágica por trás dos parâmetros passados por referência é que você está compartilhando o mesmo endereço de memória, como a gente viu numa sessão anterior. O risco disso é que compartilhar o mesmo endereço de memória, compartilhar tem sempre um risco, né? Compartilhar tem sempre um risco. Inadvertidamente, se eu estou compartilhando, se o produtor do dado compartilha o dado com o consumidor do dado, se o consumidor do dado, inadvertidamente ou não, alterar o dado, esse dado foi alterado também para o produtor do dado. É o mesmo dado que está sendo compartilhado. Tá?
Então, compartilhar um dado tem um risco. Então, a gente definiu o seguinte, olha, eu vou minimizar esse risco compartilhando dados somente quando esse compartilhamento for necessário, ou seja, quando a variável for uma variável de saída. Né? A heurística foi essa. No entanto, eu estou vendo aqui uma situação em que talvez seja interessante quebrar a heurística, não utilizar a heurística. Eu estou vendo uma situação onde talvez seja interessante passar um parâmetro que é essencialmente um parâmetro de entrada, né? O vetor é um parâmetro de entrada, um parâmetro que é essencialmente entrada significa eu só vou ler esse vetor, eu não vou escrever esse vetor. A função acha maior, ela não precisa alterar os elementos do vetor, ela só lê o vetor. Ela tem que determinar o maior elemento do vetor e a posição onde ele estava. Então, ela não escreve no vetor, ela só lê do vetor. Então, é um parâmetro essencialmente de entrada. No entanto, o que eu estou vendo é o seguinte, pode ter alguma vantagem, e efetivamente tem, em você passar uma variável que era essencialmente de entrada, passar como saída. Tá? Por quê? Porque quando eu passo como saída, né, olha só, seria isso daqui. No pseudocódigo, o vetor, que era um parâmetro, percebe a linha azul, eu mudei o prefixo entradas para saídas. Né? Apesar de o vetor ser um vetor essencialmente de entrada. Por que eu fiz isso? A gente entende isso no esquema de alocação de memória. O que é saída? Né? Um parâmetro passado por saída, a palavra-chave por trás disso é compartilhamento. Está vendo? Então, olha só, eu compartilhei o procedimento, a função acha maior e o programa principal compartilham o mesmo endereço de memória. Você vê ali no esquema, ó, vetor 1 compartilha o mesmo endereço de memória com tab 1. Significa, ó, eu não tenho mais a duplicação de dados, eu tenho a duplicação dos dados, o compartilhamento dos dados. Além disso, eu estou compartilhando dados, eu não preciso perder tempo fazendo uma cópia dos valores. Então, não perdi nem memória, nem tempo necessário para preencher os dados de memória criados. Aí você podia perguntar o seguinte, bom, mas isso daí é verdade para qualquer quantidade de dados, né? É verdade, então eu não deveria usar em hipótese nenhuma parâmetros passados por valor, porque eu vou ter sempre duplicação de dados, ao invés de compartilhamento eu vou ter duplicação. Tá certo? É verdade, agora eu diria o seguinte, a gente deveria quebrar a regra, né? Quebrar a regra só quando tiver um ganho acentuado nisso. Ou seja, quando é que eu vou ter um ganho acentuado nisso? Quando a quantidade de dados passados for muito grande. Tipicamente quando for um vetor. Se eu tiver um dado, só um byte para duplicar na pilha, né, uma variável só, uma variável do tipo char. Quer dizer, passar por valor ou por referência, né, é um byte que eu estou duplicando. Então, um byte a mais ou um byte a menos em termos de quantidade de memória não faz diferença. O tempo necessário para duplicar um byte é desprezível. Tá? Então, o que você está ganhando ao usar um parâmetro essencialmente de entrada, ao utilizar como saída, o que você está ganhando nesse caso não compensa o risco, que é o risco de estar compartilhando dados. Compartilhar, em qualquer situação, compartilhar traz sempre um risco. Né? Então, se a quantidade de dados for pequena, não vale a pena quebrar a regra. Se a quantidade de dados for grande, talvez valha a pena. Tanto vale a pena, olha só, olha que interessante, tanto vale a pena que Java não te dá nem opção, tá certo? Em Delphi eu posso escolher passar por valor ou por referência, eu posso escolher utilizar como um vetor, eu posso passar como entrada ou como parâmetro de saída. Em Java não, em Java é sempre saída. Né? Eles perceberam o seguinte, o ganho é tão significativo que eu não vou dar opção ao programador, é sempre saída. Tá? Não existe maneira em Java de passar um vetor por valor, a passagem é sempre por referência. Ok? Então, a conclusão, né, é o fecho da nossa discussão, porque aqui a gente tem a ideia de função, a ideia de procedimento, o esquema de alocação de memória, passagem de parâmetros. É possível que uma função com parâmetros de saída, né, uma função não está limitada ao valor de retorno da função. Isso daí dá o fecho da nossa discussão com esse corolário aqui. A passagem de vetores por referência pode ser vantajosa, se os vetores forem grandes, se tiver um vetor de 3 posições, também talvez não valha a pena. E se o tempo de processamento for um dado crítico no programa. Para mim, eu tenho um vetor grande, tá certo? Mas
A minha aplicação é uma aplicação de processamento de texto. Não tem necessidade dela rodar em 1 milissegundo a mais ou 1 milissegundo a menos. Mas se essas duas condições forem verdadeiras, tempo de processamento é um recurso crítico e os vetores são grandes, aí talvez valha a pena. Tanto talvez valha a pena que a linguagem Java não te dá nem opção. Então, com isso a gente fecha essa sessão. O passo seguinte para vocês seria efetuar a lista de exercícios, toda a lista de exercícios, voltar a essa aula se vocês tiverem algum problema. Ok.